galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da Escola Naval 2021. Eu vou fazer agora a questão número 5. A questão diz assim: conforme a figura abaixo, um canhão inicialmente parado sobre uma superfície sem atrito aponta numa direção que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal e atira uma bala de 60 quilos, cuja velocidade na boca do canhão é de 400 metros por segundo. A massa do canhão é de 1.000 quilos. Após o tiro, o canhão desliza sobre a superfície sem atrito e depois entra em uma região com um coeficiente de atrito cinético igual a 0,6. De acordo com os dados, calcule a distância em metros percorrido pelo canhão na região com atrito até chegar ao repouso. Então, o que está acontecendo nesse problema? Quando o canhão atira o projétil vai fazer o canhão andar para trás. Né? Ele vai ter uma velocidade de recuo. Então, ele vai deslizar nessa superfície sem atrito. Quando ele chegar aqui, ele vai começar a diminuir nessa velocidade de recuo até parar. E o problema é saber essa distância. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir qual é essa velocidade de recuo. Então, eu posso fazer assim, ó, deixa eu pegar essa figura aqui e copiar aqui. Ó, o que vai acontecer? A gente pode analisar isso aqui da seguinte maneira. Como ele vai atirar uma bala, eu vou dizer que a velocidade da bala ela é nesse sentido aqui. Eu vou chamar de VB. E o problema falou que ao atirar essa bala, ele faz um ângulo de 60 graus com a horizontal. Então, nesse sentido aqui, eu tenho um ângulo de 60 graus. Certo? Só que o que acontece? Para a gente fazer essa análise da velocidade de recuo, a gente sabe que a velocidade de recuo ela é no sentido horizontal. Então, eu tenho que fazer a decomposição da velocidade da bala na direção horizontal. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e faço o nosso eixo XY. E aí, eu faço a decomposição da velocidade da bala na direção X e na direção Y. Aqui, a gente teria a velocidade na direção Y e aqui eu teria a velocidade na direção X. Analisando isso aqui, eu vou obter o seguinte, ó. Eu vou ter aqui o meu VBX e para cá eu vou ter o meu VBY. E nesse sentido aqui, eu vou ter o meu VB. Note o seguinte, que o ângulo de 60 graus está sendo feito entre o VB e o VBX. Então, esse cara aqui seria o meu 60 graus. Beleza? Então, pensa comigo o seguinte. A velocidade na direção y ela não me interessa, porque eu tenho que analisar somente a velocidade de recuo que está na direção horizontal. Então, eu tenho que lembrar de alguma relação trigonométrica que me dê esse valor relacionado àquele. E a gente chega à conclusão que o cosseno do ângulo vai ser o quê? O cateto adjacente, deixa eu escrever assim, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou seja, o cosseno do ângulo vai ser o meu VBX divididos pelo meu VB. Ou seja, o meu VBX é VB cosseno do ângulo. Substituindo os valores que o problema disse, né? Ele disse que a velocidade na boca do canhão é de 400 metros por segundo. Então, eu sei que o meu VBX vai ser igual a 400 vezes cosseno de 60.
A gente sabe que cosseno de 60 é igual a 1 meio. Então, o meu VBx é igual a 200 metros por segundo. Agora, eu tenho que determinar a velocidade de recuo. Então, pensa comigo o seguinte. Quando a bala, né, do projétil ela é lançada, deixa eu copiar essa figura aqui novamente. Olha só. Quando o projétil é lançado, a gente descobriu que eu vou ter para cá o meu VBx, certo? E para cá eu vou ter a velocidade de recuo. Porém, a gente pode analisar essa situação por quantidade de movimento ou momento, né? O que acontece? Antes da bala sair do projétil, ela tinha uma quantidade de movimento. E depois que ela deixou o sistema, eu tenho a quantidade de movimento do canhão, aonde eu consigo determinar a velocidade de recuo. Então, saca só, a quantidade de movimento de antes, ela tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Só que antes eu tenho a quantidade de movimento da bala mais a quantidade de movimento do canhão, porque a bala e o canhão estão juntos. Depois, a bala não faz mais parte do conjunto, ou seja, eu só vou ter a quantidade de movimento do canhão. Como no início o canhão está parado, a quantidade de movimento do canhão é zero. Então vai ficar o quê? Massa da bala vezes a velocidade da bala na direção x, porque é o que a gente vai usar, é igual a massa do canhão vezes a velocidade de recuo, que é o que a gente quer. Então vai ficar assim, a massa da bala, eu vou botar aqui, ó, dados, certo? Qual é a massa da bala? Qual é a massa do canhão? A massa da bala, ele disse que atira uma bala de 60 quilos. Então, a massa da bala é de 60 quilos. A massa do canhão, ele disse que é de 1.000 quilos. 1.000 quilos. E a gente sabe que VBx é igual a 200 metros por segundo. Aí agora é só substituir. Vai ficar assim, 60 vezes 200 é igual a 1.000 vezes a velocidade de recuo. Eu posso 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tirei os 3 zeros. Ou seja, a velocidade de recuo é de 12 metros por segundo. Beleza? Achei a velocidade de recuo. Então, o que vai acontecer? O canhão ele vai escorregar aqui sem atrito. Quando o canhão chegar aqui, a sua velocidade inicial é de 12 metros por segundo. Devido à força de atrito, ele vai chegar a um momento aqui dentro que a velocidade final dele vai ser zero. Então, a gente pode dizer o seguinte, quem vai ser responsável pela diminuição da velocidade do canhão até parar é a força de atrito. Então, a gente pode interpretar de que o trabalho da força de atrito vai fazer com que a energia do canhão diminua até o zero. Então, a gente pode pensar o seguinte, que a variação da energia cinética, porque ele vai estar com velocidade, é igual ao trabalho da força de atrito. Então, a gente tem que lembrar que a variação da energia cinética é a massa que multiplica V ao quadrado menos V0 ao quadrado divididos por 2. A gente sabe que a força de atrito é igual a μ vezes mg. E a gente também lembra que o trabalho é igual à força vezes a distância. Então, se eu juntar tudo isso ali, eu vou ter assim, ó, m, que multiplica
v ao quadrado menos v0 ao quadrado divididos por 2 vai ser igual a μ vezes mg vezes a distância. Sacou? Se eu simplificar essa massa e essa massa, porque o canhão não vai diminuir a sua massa, e considerando que a velocidade final dele vai ser zero, a gente chega à conclusão que menos v ao quadrado sobre 2 é igual a μ vezes g vezes d. Como ele quer a distância, eu posso dizer que a distância vai ser o quê? Menos v ao quadrado, no caso é v0, né, ao quadrado, divididos por 2 μ vezes g. Então, vamos pegar os dados para a gente substituir aqui. A gente sabe que o nosso v0 é a velocidade de recuo, que é de 12 metros por segundo. O coeficiente de atrito, ele disse que é 0,6. Então, o coeficiente de atrito é 0,6. E a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó, distância vai ser menos 12 ao quadrado divididos por 2 vezes 0,6 vezes 10. Então, isso aqui vai ser 144 divididos por 12, ou seja, a distância é igual a 12 metros. 12 metros é a letra C, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço!